Psicos, tudo bom? Você sabe o que é transtorno de personalidade borderline? Não? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso, além de relacionar com outras síndromes. Eu sou Karine Moraes e vamos lá! Bom, a gente sabe que o transtorno borderline, ele sim faz parte de uma herança genética, mas tem que pensar o que vai fazer, o que vai manifestar esse transtorno, né? O que vai trazer. E aí a gente pensa, né? Em que momento que isso acontece? Então, começando do início, na fase do desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de período crítico. O que é isso? É um período, digamos, resumidamente, onde tem o ápice do desenvolvimento, onde o neurônio, né, toda essa estrutura do córtex cerebral, que é responsável por todo um sistema, toda essa estrutura, ela tá em ápice para desenvolvimento, né, para interiorização das experiências. Se uma criança, pensando num período crítico ali da infância, ela tem uma situação traumática ou simplesmente falta de atenção, falta de amor, pode ser violência em casa, violência sexual ou algum tipo de falta, nesse período crítico, a gente pode ter um déficit no afeto, né? Onde está esse afeto, né? Dentro do córtex cerebral, o córtex é o quê? É um compilado de vários desses neurônios. O que está nele, né? Mais especificamente na região temporal, aqui das têmporas, seguindo na região do olho, nessa região, né? A gente fala têmporas, lembrando no sentido das têmporas do peixe, se você for tentar entender. Então, fica nessa região, tá? Localizado o que? O sistema límbico. O que é o sistema límbico? Sistema, a gente pensa no quê? Numa organização que se prepara, que trabalha para fazer uma determinada função. É a mesma coisa de um sistema. A gente pode até comparar com uma empresa, sabe? Que uma empresa, ela tem as áreas que têm determinadas funções. Tá? Se uma dessas áreas numa empresa, pensando numa empresa, ela tem um declínio, as outras tendem a ir junto, porque está tudo correlacionado. Bom, se está tudo correlacionado, todos os sistemas estão no quê? Numa área de associação que está nesse córtex. Essa área tem o sistema límbico que eu mencionei. O que é responsável esse sistema límbico, né? O que é um sistema? A gente sabe que é um sistema, mas o que é límbico, né? O límbico, ele se refere à borda, à fronteira. A fronteira do quê? Do inconsciente, do consciente, né? O inconsciente que é tanto falado, né, por Freud, ele que proporcionou esse nome, né, a essa fase. Então a gente tem que pensar assim, que o inconsciente e o consciente, o consciente e o inconsciente, são como um iceberg, né? O consciente, tudo aquilo que a gente tem noção de que existe na gente, tudo aquilo que a gente sabe que tem influência na gente. Mas tem uma parte que vem dessa infância, dos períodos críticos, que ficam no inconsciente, que pode ser o quê? Uma falta de afeto. Se a gente for pensar num borderline, né? Ele passou por alguma situação de falta de afeto, e isso vai ficar no inconsciente. Então, ele querendo ou não, ele vai manter as relações dele, crescer baseado nessa falta, nesse déficit que teve no afeto que está no inconsciente. No caso do sistema límbico, né, ele fica na região das áreas associativas, porque são áreas que se associam, que se correlacionam. Então, ele está responsável, resumidamente, na memória, no afeto, no pensamento. Então, tudo isso que engloba, né, o pensamento, o ser, está nesse sistema límbico, né? Só que, como eu disse, é um sistema
se uma das áreas, né, elas falham, tende a ter um declínio nessa área, né? Como eu disse, numa empresa, a gente tem os funcionários, né? Que são aqueles que vão fazer a mediação, né, das funções. Nesse caso, quem faz a mediação das emoções que chegam é o que? A amígdala, né? O hipotálamo também está nessa região e outras estruturas que são importantes. Então você percebe que é todo um contexto. E ainda mais, o corpo, ele é um só, né? Todos os sistemas são associados. Então, se um sistema límbico ele está com uma falha, com um déficit, ele pode ter influência num sistema endócrino, por exemplo. Pode dar influência numa gastrite nervosa. Então, pode passar para o que a gente chama das patologias. Dessa forma, a gente vê a importância para o tratamento, né, de um borderline especificamente, a importância de uma atenção multiprofissional, tá? Não só também do psiquiatra e do psicólogo, mas às vezes os borderlines, eles trazem com eles comorbidades, ou seja, trazem outros transtornos, outras doenças com eles. Tem muitos borderlines que sofrem de distúrbios alimentares, né? Que sofrem com alcoolismo, com outro tipo de droga. Então, assim, o borderline, ele é complexo, né? Devido a essa magnitude que ele se expande, né? Ele se expande para vários outros transtornos. Então, você tem que trabalhar com uma bagagem. Muitos psicólogos não aceitam essa personalidade no consultório devido a essa gama, essa extensão de transtornos que vêm junto. Ainda, a gente comentando, pautando sobre o afeto, teve um estudo, né, um estudo pioneiro de 1946, do Spitz e Wolff. Eles fizeram o seguinte, para mostrar como a falta de afeto ela pode influenciar não só na personalidade, mas também em toda a cognição. Pegaram crianças de orfanato, determinada quantidade, e crianças que eram cuidadas por suas mães em penitenciárias, né, bebês. As crianças que eram cuidadas pelas mães tiveram um desenvolvimento na fala e para andar normal. As outras, das 26 que eram do orfanato, só 2 conseguiram andar e falar num período adequado de desenvolvimento para a idade. Então a gente vê o quanto a falta de afeto, né? Porque o ser humano é um ser humano social que precisa dos outros, o quanto a falta disso nos períodos críticos, o quanto isso pode influenciar em gerar, né, dificuldades ou até mesmo um transtorno borderline. Não só numa questão, né, fisiológica, na questão neurológica, né, que tem o borderline, né, toda essa magnitude que tem, toda a influência do sistema límbico, tem também o que causa, né, o que se manifesta, que são os comportamentos. O borderline, ele é caracterizado geralmente por pessoas muito manipuladoras, que tem um vazio intenso, como se faltasse uma parte. E realmente falta. Foi aquele afeto que ficou para trás. Então, a gente sempre fica na busca desse afeto, né? Quem tem o transtorno. Então, além tem a instabilidade de humor, a mudança de humor, ela não ocorre como no bipolar, que é por semanas, né? Mudanças de humor em picos, não. Essa mudança, ela ocorre no dia. Então, assim, muda 5 vezes de humor por dia. E todas essas mudanças, de triste para felicidade em 5 minutos, são realmente sinceras. Mas é porque a gente está se baseando num inconsciente que é instável, né? Então, ele transmite, ele manifesta o quê? Uma instabilidade, né? Então, além de ter isso, tem uma tristeza. Muitos chegam a cometer suicídio para tirar esse vazio do peito, né? Então, tem sim a probabilidade, né? Um transtorno muito grave. Tem gente que acha que é só em mulheres, e não é. É em homens e mulheres. A diferença é que mulheres procuram mais o cuidado para a saúde. Então, a gente tem a estatística de mulheres, a gente não tem a estatística de homens. Mas não está ligado a nenhum cromossomo,
né, no quesito genética, no cromossomo X ou Y, se é de homem ou se é de mulher. Não tem esse transtorno, não tem essa diferenciação. Bom, e da onde que tem toda essa informação, né? O livro base, né, nessa parte mais anatômica, né, de funcionamento do cérebro, eu tirei desse aqui, ó, que é Neurociência. É um livro muito bom, ele é um livro médico, ele é um pouco mais caro, né? Mas ele é um livro muito rico, né? Tem bastante informação, tem bastante imagem. E na questão do borderline, eu fiz o meu TCC sobre o borderline, eu tenho uma grande afinidade com o transtorno, gosto de trabalhar, né? Os poucos que eu trabalhei, eu tenho uma facilidade, eu gosto. O livro de base do meu TCC e que eu me baseio é na psicoterapia da psicodinâmica, que é tipo uma raizinha, sabe, da psicanálise. Ele é um livro mais antigo, eu acho que eu comprei num brechó. Eu não sei se é de fácil, né, pra achar, mas vale muito a dica. E se você não achar, você pode ler o meu TCC, que é baseado muito nesse livro, né? O outro é da Ana Beatriz Barbosa Silva, ela é uma psiquiatra, é um livro mais atual, né? Fala especialmente do borderline. Claro que é uma abordagem de psiquiatra, né? Então é um pouco diferente. Tem coisa que eu não concordo pela generalização do borderline. Borderline é um transtorno que tem vários tipos de pessoas dentro do próprio transtorno. Então é difícil definir, né? Como geral, um comportamento muito específico, né? Mas é um livro bom e de fácil acesso. Outro livro que eu acho muito bom é esse da Tati Hades e do outro psiquiatra também. Ele é um livro bem direto, e ele é fácil e ele tem um preço bem acessível. Eu comprei também esse aqui. Esse aqui foi só para eu ter, né, argumentação para colocar no TCC. Por quê? Ele fala aqui que a cura é possível, ela fala que a cura é possível. Depois de tudo que eu te falei, de que é um processo também genético, né, que gera, que manifesta um comportamento, você acha, coloca nos comentários, você acha que é possível tirar essa genética? Você acha que é possível eliminar, né, pegar um gene e eliminá-lo, né? Então, assim, eu vejo assim que a palavra cura talvez se encaixe de uma forma meio errônea, porque como curar um gene, né? A gente pode trabalhar com tratamento multiprofissional, como eu já falei, num sentido de trabalhar com vários mesmos profissionais a fundo para que essa pessoa tenha uma vida e conviva e aceite quem ela é e saiba lidar com quem ela é. Esses livros, mas eles são bons, tá? Todo livro é bom, depende de como você vai olhar e o que você vai fazer com ele. Esses aqui dá pra comprar juntos, eles também são em contas. E eu também quero relacionar, eu trouxe o filme da Garota Interrompida. Não é um filme que eu gosto, assim, particularmente. Mas porque eu acho que não mostra o sofrimento do borderline profundamente, sabe? Porque quem tem transtorno borderline geralmente acompanha depressão, acompanha ansiedade, tem uns que tem toque, tem uns que tem uma loucura além do transtorno. Então é uma enxurrada de sentimentos que eu senti falta de ter no filme. Mas é um filme que mostra um ponto interessante do como um borderline tende a se envolver com os antissociais, né? Que é o mais conhecido como os psicopatas. Ou personalidades parecidas, né? Tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que entram em relacionamentos abusivos, né? Sendo borderline. E qual, né, é uma explicação, né? No caso, que a gente volta lá na infância, que a gente comentou sobre a falta de afeto. A pessoa, ela tem o transtorno e ela aprendeu que apanhar ou ter uma violência sexual é uma forma de amor. Então ela leva isso para as relações na fase adulta. Por isso que precisa de uma psicoterapia, né? Para modular, para ressignificar todo esse pensamento que foi formado desde a infância, tá? Então a tendência é sempre
continuar, né, o que você aprendeu na infância, né, sobre amor. Então, essas pessoas que têm borderline, que estão, né, se identificando ou estão recebendo o diagnóstico, identificando que eu digo assim, estão começando a aceitar que tem, né, é um processo difícil e é um processo que você, quanto mais, né, você ou alguém, ou a pessoa que tem o transtorno, aceitar a ajuda, né, de várias pessoas, é um passo muito grande que pode ajudar bastante. Mas o que a gente também não pode deixar por fora é o que é o contexto. É o contexto de criação nossa social, porque o ser humano é social e ele é formado por isso, e como isso pode também ser responsável pelo desenvolvimento desse transtorno. Então a gente pensa, por exemplo, pensei nas mulheres, não porque sou a maioria nos transtornos, mas mais porque nesse mês, né, mês de maio, Dia das Mães, então eu quis dar uma ênfase, né, em como nós mulheres fazemos parte desse complexo de Cinderela. O que é isso? Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar a correlação que tem com o borderline, mas é basicamente o sentimento de que a gente é criada desde pequenininha, de que a gente depende de uma outra pessoa para ser completa e para realmente se sentir parte de alguma coisa. A gente cresce com esse pensamento. E o complexo de Cinderela, né, ele é, na fase adulta, no caso, esse sentimento que ainda se estende. Então, o quanto esse sentimento da nossa criação também pode influenciar, né, nesse compilado de motivos para o desenvolvimento do transtorno. Tem também, se a gente pegar como exemplo a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima, né, geralmente de violência sexual, se apaixona pelo estuprador. Acontece muito com serial killers, né, delas irem atrás, na delegacia, na cadeia, atrás deles, né, se declarando. E tem todo esse movimento, a gente nunca pode esquecer do momento que a gente vive social, das coisas que podem influenciar, porque tudo anda junto, tudo é conectado, não, o quanto o nosso corpo, a nossa mente e o nosso contexto. Vocês viram o quanto o afeto ele tem impacto, né? No desenvolvimento do ser, como eu falei no estudo, na pesquisa. Então, tudo que a gente vive influencia. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, tá? Curte, comenta, compartilha. Dê ideias aqui nos comentários de outros temas. Posso falar do complexo de Cinderela e outros tipos de coisas que vocês gostam. Vou deixar meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Se eu souber responder, a gente descobre junto, tá bom? Espero vocês na próxima. Beijo!